Imagine que você acorda em uma manhã e o mundo, como você o conhecia, simplesmente não existe mais. Você pega o celular e não há sinal. Tenta a torneira, mas não há água. A energia está desligada há horas e ninguém sabe por quê. Do lado de fora da sua janela, o som de sirenes preenche o ar. Quando você ousa sair, o que vê não se parece em nada com o dia anterior. Grandes avisos estão afixados em cada banco, enquanto pessoas correm em desespero para tentar sacar dinheiro. Filas ainda maiores se estendem por quarteirões em frente aos supermercados. Lá dentro, as pessoas empurram freneticamente carrinhos carregados de água engarrafada e comida enlatada, enquanto as prateleiras estão vazias, apenas armações de metal e restos espalhados. As ruas não estão melhores. Filas intermináveis de carros se arrastam lentamente em direção a postos de gasolina que há muito secaram. Buzinas estridentes, temperamentos explosivos. A cidade se tornou uma panela de pressão e a tampa está prestes a explodir. Você olha ao redor e se pergunta como tudo chegou a esse ponto. O caos, a confusão, o medo. Mas, no fundo, você já sabe. Esta não é uma crise comum. Este é o julgamento. Este é o começo do fim. O início da ruína. Nos últimos anos, figuras como Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, têm falado abertamente sobre uma transformação chamada de Quarta Revolução Industrial. É uma visão de um futuro onde a inteligência artificial, a robótica, a engenharia genética e a vigilância digital remodelam a sociedade. Schwab descreve um mundo onde a tecnologia se funde com a biologia, onde sistemas econômicos e de governança são redesenhados de cima para baixo. Parece progresso, e em parte é. Mas o que acontece quando essa visão se torna uma ferramenta para o controle? O tipo de controle que o anticristo deseja. Quando o anticristo entrar em cena no cenário mundial, ele imporá a conformidade, e os alicerces já estão sendo preparados para uma nova ordem mundial que promete paz e progresso, mas pode rapidamente se transformar em algo totalmente diferente. As profecias se cumprem de acordo com o livro do Apocalipse. Não se trata apenas de um colapso aberrante da sociedade, mas de um julgamento divino derramado em 3 fases: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada um desencadeia uma nova onda de destruição, cada um abala os fundamentos do mundo. Quando o primeiro selo é quebrado, um líder carismático emerge. Ele promete paz, mas vem para conquistar. Governos caem, pessoas o aplaudem, sem saber que estão inaugurando uma ditadura. Então vem o segundo selo, a guerra. A paz é arrancada da terra, cidades se transformam em campos de batalha, nações e famílias se voltam umas contra as outras, dilaceradas. O terceiro selo libera a fome. Moedas se quebram, a inflação dispara. Um pão custa o salário de um dia. Você vê pais pulando refeições para que seus filhos possam comer, pessoas revirando lixeiras em busca de restos. Então, o quarto selo, um cavalo amarelo, e o nome daquele que estava sentado nele era Morte, e o Hades o seguia. Hospitais transbordam, clínicas improvisadas são montadas em estacionamentos. Novos e estranhos vírus se espalham como fogo. Farmácias são invadidas, e o caos é onipresente. Com o quinto selo, você começa a ouvir sussurros sobre cristãos sendo caçados. Aqueles que se recusam a seguir o novo regime são arrastados de suas casas. Alguns se escondem no subterrâneo, outros são martirizados, seus gritos subindo ao céu. E então o sexto selo, a terra sob seus pés ronda. Edifícios balançam, estradas se dividem. Um grande terremoto devasta toda uma região. Sobreviventes dormem em campos e parques, com muito medo de retornar para dentro de casa. Um silêncio cai sobre a terra. Este é o sétimo selo. Silêncio. Mas não é o fim. As trombetas do Apocalipse, o silêncio é quebrado por explosões de trombetas, cada uma anunciando um novo julgamento. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue. Florestas queimam, terras agrícolas viram cinzas, os céus se enchem de fuligem.
a comida se torna ainda mais escassa. No segundo, uma montanha de fogo se choca contra o mar. A água fica vermelha, navios afundam, portos fecham. O comércio é interrompido, as indústrias pesqueiras colapsam. O terceiro envenena os rios. O mundo luta por água limpa. Tumultos irrompem, água engarrafada se torna mais valiosa que ouro. A quarta trombeta escurece o céu. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. Os dias se encurtam, as colheitas falham, as redes de energia cedem. O frio invade cada casa. Então, a quinta trombeta soa. Criaturas semelhantes a gafanhotos que não tocam apenas as plantas, mas as pessoas. Sua picada é insuportável. Pessoas gritam, implorando para morrer, mas a morte não vem. Cientistas estão perplexos. Nada funciona, nada ajuda. A sexta trombeta libera 4 anjos mortais para matar 1/3 da humanidade. Cidades são arrasadas. As notícias não reportam mais o número de vítimas. É muito alto. E ainda assim, as pessoas se recusam a se arrepender. A sétima trombeta traz outro terremoto. O último destruiu a terra. Este desmantela governos poderosos, derruba reis e presidentes que choram em bunkers. Os ricos desaparecem. O caos reina. É nesse momento, depois do 7º selo e em meio ao caos que se desdobra, que Jesus Cristo retorna. Não antes, mas em meio a essa tribulação indizível, para estabelecer seu reino, como descrito em Mateus 24, 29 e 31. As taças da ira divina você pensa que não pode piorar, mas as taças da ira estão sendo derramadas. A primeira taça traz úlceras dolorosas para todos aqueles que carregam a marca da besta. Pessoas se escondem em suas casas, envergonhadas e em agonia. A segunda transforma os mares completamente em sangue. Praias devastadas. A morte da vida marinha faz com que cidades costeiras se tornem cidades fantasmas. A terceira taça contamina os rios. Não há água doce restante. A desidratação mata mais do que a doença. Então vem a quarta. O sol queima com temperaturas escaldantes. Aparelhos de ar-condicionado falham, redes elétricas colapsam, incêndios irrompem. Pessoas desmaiam nas ruas. A quinta mergulha o mundo na escuridão. Cidades sem energia se tornam zonas de guerra. A ilegalidade se espalha como fogo. Pessoas sofrem, clamando nas sombras. A sexta taça seca o Eufrates. Exércitos marcham. O palco está pronto para uma guerra global final, o Armagedon. E então, a sétima taça. O maior terremoto de todos os tempos registrado. Montanhas desmoronam, ilhas desaparecem. Enormes pedras de granizo chovem. Cidades são arrasadas. E, ainda assim, alguns ainda blasfemam contra Deus. No meio de todo esse caos, um lugar começa a se encher novamente: as igrejas. Pessoas se amontoam, ajoelhadas, chorando. Algumas oram, gritam para o céu. Outras sussurram. Mas todas estão buscando a mesma coisa: esperança. A verdadeira esperança, e aqui está a verdade. A esperança tem um nome. O nome dele é Jesus. O Apocalipse não é apenas sobre destruição, é sobre salvação. É Deus dando um aviso, não para te assustar, mas para te salvar. A Bíblia diz em Apocalipse 1:3: Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e bem-aventurados aqueles que ouvem e levam a sério o que está escrito nela. Esta mensagem não é uma história de terror, é uma missão de resgate. Você não precisa passar pela tribulação sem saber o que está acontecendo e sem ser guardado por Deus. Pois está escrito, ele diz: porque guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Você não precisa enfrentar a ira por não ter aceito a verdade. Jesus está te chamando agora. Quem realmente governa o mundo? Na mente de muitas pessoas, existe a noção de que há um grupo de pessoas, uma sociedade secreta,
que realmente governa o mundo e manipula economias e tomadores de decisão para sua vantagem. Teoria da conspiração ou não, não há dúvida de que existem pessoas neste mundo que acreditam que há um grupo nas sombras que governa o mundo. Pense naquelas pessoas que acreditam nos Illuminati. Com esse tipo de pensamento, há muita alarde e atenção quando se trata de coisas como gestos de mão, símbolos e certas saudações entre as pessoas. Mas e se eu te dissesse que não? E se eu te desse provas bíblicas que mostram que, além dos governos do mundo, além dos tomadores de decisão, dos banqueiros ricos e das figuras influentes do mundo, além de todos eles, há uma força que realmente governa o mundo? Bem, nos próximos momentos, explicarei por que a força influente neste mundo é muito mais sinistra e muito mais má do que qualquer teoria da conspiração pode apontar ou explicar. Agora, enquanto você ouve, há algo que você deve manter em sua mente e coração para que não tenha medo. John Piper disse: embora Satanás tenha uma medida de governo e autoridade no ar ou nos céus, ele não é Deus. Ele está vastamente abaixo de Deus. Cristo é vastamente superior a ele e tem autoridade sobre ele. Assim, o governo de Satanás no poder do ar ou no ar inferior dos céus não é supremo. A Bíblia em Efésios 2:2 diz: em que outrora andaste segundo o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos sublinhar essa frase: o príncipe do poder do ar. O que isso significa? Na tradução da Nova Versão Internacional usa-se a frase o governante do reino do ar, já na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje usa a frase obedecendo ao diabo, o comandante dos poderes no mundo invisível. Agora, eu me aprofundei um pouco mais para ver como alguns dos proeminentes pastores cristãos de hoje interpretam isso. Em seu sermão intitulado Príncipe do Poder do Ar, John MacArthur explicou Efésios 2:2 da seguinte forma: este mundo aqui não representa a criação física, mas a ordem mundial dos sistemas de valores e o modo de fazer as coisas. O curso deste mundo, segundo John MacArthur e também como o apóstolo Paulo deixa claro, o curso deste mundo segue a liderança e o design de Satanás, o príncipe do poder do ar. Deixe-me apenas dizer que, quando você olha para o mundo versus a palavra de Deus, há uma clara distinção. O espírito dos tempos no mundo hoje reflete uma rejeição das leis e princípios de Deus. Por exemplo, o que é certo na Bíblia, como o casamento entre um homem e uma mulher, muitos questionam essa noção da Bíblia. Em segundo lugar, o que é errado na Bíblia, como a imoralidade sexual, é amplamente aceito na sociedade de hoje, com plataformas adultas sendo os sites mais visitados globalmente e uma crescente normalização da promiscuidade e perversão sexual. E por trás de tudo isso, por trás de todos os sistemas e valores mundiais, não é o Black Rock, não são os Illuminati, mas é o diabo em ação. Ele pode muito bem influenciar certas pessoas e tomadores de decisão, mas os cristãos devem estar cientes da verdadeira força maligna que está por trás dessas pessoas ou instituições. Mais uma coisa a destacar de John MacArthur ao falar sobre os pecadores neste mundo e sua persistente rejeição de Cristo, ele diz: eles são de uma só mente porque têm um líder e senhor comum, o príncipe do poder do ar, Satanás. Ele agora é o governante deste mundo e, até que o Senhor o lance fora, João 12:31, ele continuará a governar. O poder ou autoridade do ar provavelmente se refere à hoste de demônios de Satanás que existem na esfera celestial. Paulo tem isso em mente em Efésios 6:12, onde ele adverte sobre as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Durante a era atual, ele e sua hoste demoníaca dominam, pressionam e controlam cada pessoa que não é salva. Ele é a personificação da morte espiritual, porque ele é a personificação da rebelião contra Deus. E assim é o sistema que ele projetou. Agora você entende porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são selados com o Espírito Santo. Você entende porque a Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você entende porque a palavra de Deus nos chama a nos separarmos deste mundo. Sobre este tópico, John Piper disse: estudiosos e comentaristas, incluindo eu, geralmente não estão confiantes ou certos sobre por que Satanás é chamado de príncipe do poder do ar em Efésios 2, versículo 2. Esse é o primeiro ponto que eu certamente concordo,
Ninguém pode dizer definitivamente por que Satanás é chamado de príncipe do ar, e o ar aqui não está falando de oxigênio nem de rádio ou radiodifusão. Piper continua dizendo: o fato de Satanás ter alguma medida de autoridade no ar não implica que ele seja onipresente ou onisciente. Não nos é dito na Bíblia a extensão do conhecimento de Satanás ou como uma realidade não espacial, como o espírito que ele é chamado neste mesmo versículo, o espírito que está dominando os filhos da desobediência sem uma realidade de cima para baixo ou lateral se posiciona no mundo. Mas ele não é Deus. Ele não compartilha da onisciência e onipresença de Deus. Mas sabemos que ele tem muitos espíritos imundos e demônios à sua disposição, e eles estão implantados em todo o mundo, no ar. O ar é onde as flechas flamejantes voam, de acordo com Efésios 6,16. Agora, o Deus deste mundo tem uma grande influência nos ideais e até mesmo nas opiniões das pessoas. Ele tem uma grande influência nas tomadas de decisões delas, e é de uma forma enganosa que ele faz isso. 2 Coríntios 4,4 diz: Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou as mentes daqueles que não creem, para que não consigam ver a luz gloriosa das boas novas, que eles não entenderam essa mensagem sobre a glória de Cristo, que é a exata semelhança de Deus. Aqui está um truque que o diabo usa para dessensibilizar as pessoas ao pecado. E aqui está o que quero dizer: se você é sensível ao pecado, será rápido em reagir e fugir dele. Mas se o pecado se tornou sua norma e você não o vê mais como pecado, então você começa a tolerá-lo. Você começa a aceitá-lo e se comprometer. Um exemplo diferente é se você olha para alguém que tem medo de cães. Na maioria das vezes, eles não cresceram perto de cães e, portanto, têm esse medo sobre como um cão deve agir perto deles e os maneirismos de diferentes cães. Mas se eles tiverem tempo suficiente perto dos cães, eles chegarão a um estágio em que esse medo dos animais desaparecerá porque estão acostumados a ver os animais, estão acostumados ao comportamento do cão. E então, o que o diabo faz é colocar o pecado na sua frente com tanta frequência e com tanta regularidade que ele deixa de ser pecado e se torna normal. Você está em seu carro o dia todo, ouvindo músicas que falam sobre violência e são cheias de palavrões. Você está perto de um grupo de amigos ou conhecidos que são muito vulgares e impuros em sua fala. Você chega em casa e assiste a filmes e programas de TV cheios de violência e linguagem profana. Agora você pode imaginar o que isso faz com você? Ele promove, nutre e prepara o espírito de raiva, que sua mente é cheia de pensamentos violentos e raivosos porque a impureza está em toda parte. É isso que o Deus deste mundo tem feito. O Deus deste mundo está perseguindo sua mente. Se não é promiscuidade sexual que está sendo anunciada, é algo relacionado a jogos de azar. Se não é jogos de azar, é algo relacionado a álcool ou abuso de substâncias. O Deus deste mundo está perseguindo sua mente. Se ele conseguir fazer você colocar sua própria imagem acima da imagem de Deus, se ele conseguir fazer você amar mais o prazer do que a Deus, se ele conseguir fazer você permanecer na armadilha do orgulho ou da amargura, então ele sabe que pode cegar você para ver a bondade de Deus. Agora, isso não quer dizer que o diabo governa o mundo completamente. Não, Deus ainda é todo-poderoso e ainda soberano. Ele apenas permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro de um conjunto de limites. Mas um dia, Apocalipse 20:10 diz: e o diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estavam. E serão atormentados dia e noite para todo sempre. Chegará o dia em que o diabo será derrotado e destruído de uma vez por todas. Chegará o dia em que Jesus Cristo governará e reinará para sempre. Chegará o dia em que nós, que cremos e perseverarmos até o fim, estaremos com Jesus Cristo por toda a eternidade. Então, rejeite os avanços do Deus deste mundo. Não aceite o que o mundo aceita. Não abrace o que o mundo abraça. Mas, em vez disso, aceite apenas a palavra de Deus. Aceite apenas Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceite apenas que existe um verdadeiro Rei, aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. E esse é Jesus Cristo. Se esta mensagem tocou você,
Não guarde para si. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais conteúdos que te ajudarão a entender os tempos em que vivemos.